Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma videoaula do canal, certo pessoal? E nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade naquele assunto no qual nós já estudamos, certo? Que nós estamos estudando, que é sobre a região sul. Nas aulas anteriores, nós estudamos como se deu o processo de ocupação da região sul, né? A região sul, ela tem uma peculiaridade com relação às outras regiões, por quê? Porque ela teve um processo de ocupação um pouco diferente, né? Porque ela vai acontecer principalmente nos séculos 17, 18, né? Depois que há essa descentralização e a região sudeste passa a ser uma região de destaque, então a região sul também vai ganhar isso, né? Então a região sul ela vai passar por um processo de transformação do seu espaço. Isso vai se dar principalmente, né, a partir do século XVIII, com os diversos processos de imigração que essa região vai receber, certo? Como no século XIX, por exemplo, nós temos a imigração italiana, a imigração alemã, que foram fontes muito importantes para o desenvolvimento da região sul, certo, pessoal? E que influenciaram no que nós temos a população atual, né? Então, a população atual é principalmente formada por estes descendentes de imigrantes que aqui vieram para a região sul. Mas não somente, né? Antes mesmo do processo de imigração, nós tivemos a colonização da região sul muito marcada pela presença dos jesuítas, né? Os jesuítas, eles foram importantes nesse processo de ocupação do território, né? Não só do território da região sul, mas no Brasil como um todo, né? No período em que eles viveram aqui no Brasil, os jesuítas, esse grupo da igreja que foi usado para, de certa forma, ajudar os portugueses com relação aos índios, né, que eles eram muito bravos. Então, eles foram a primeira fonte, a primeira ferramenta, né, no processo de ocupação da região sul, né? Então, esses jesuítas começaram a percorrer essa região, começaram, de certa forma, a tratar com os índios da região sul. Com isso, os colonizadores portugueses passaram a conhecer a região sul do Brasil, certo? Então, isso foi o que nós já estudamos. Então, a região sul ela tem essa característica populacional, essa diversidade populacional marcada pela imigração, certo? E a imigração alemã, italiana, entre outras, como nós também temos a questão indígena, né, que também está presente na região sul, e a questão dos afrodescendentes, né, que as pessoas ligadas, que têm uma ligação com a escravidão lá no passado, certo? Então, isso é muito marcante na população, né, na população dessa região. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade no estudo dessa região, certo? Dessa região sul do Brasil, só que focando em dois assuntos, né? Que é o clima e o relevo da região sul, certo? Pessoal, antes mesmo da gente tentar entender o relevo da região, o clima da região sul, a gente tem que situar dentro do espaço geográfico onde é que a região sul está, né? Para a gente poder compreender como que o relevo da região sul vai se diferenciar do relevo do restante do Brasil, né? Do clima do restante do Brasil. O clima brasileiro, pessoal, ele no geral, ele se caracteriza principalmente por um clima tropical, né? O que é um clima tropical? É um clima que está relacionado com os países tropicais, aqueles países que estão ali no centro do globo terrestre, perto da linha do Equador, que são países que recebem a maior quantidade de raios solares no decorrer do ano. Por conta disso, são países tipicamente quentes, né? Que ocorrem as chuvas no decorrer do ano, porém são países que se caracterizam por altas temperaturas, né? Geralmente em torno de 30 graus, né? Dependendo do período do ano, pode chegar a 40 graus, como nós vimos agora, né? Nessas últimas semanas,
várias partes do Brasil, né, cidades chegando a mais de 40 graus. Então, isso é o resultado do clima tropical do Brasil, né? Além de outros fatores, como o processo de aquecimento do planeta, né, que influencia também no clima do restante do planeta. Então, pessoal, o clima da região sul, ele vai se diferenciar do restante do Brasil, certo? Porque no Brasil como um todo, nós temos vários climas. Por mais que a gente, às vezes, acha que tem só um clima, né, que é o clima tropical, mas o Brasil ele tem climas diferentes, certo? De acordo com a região do Brasil, de acordo com a posição geográfica de determinada região, nós temos climas diferentes, certo? Por exemplo, na região norte do Brasil, devido lá à floresta amazônica, nós temos um clima equatorial, né, devido à floresta amazônica. Na região nordeste, né, que é a região mais quente, nós temos o clima tropical, como em boa parte do Brasil, mas nós também temos clima equatorial na região do nordeste. Nós temos a região do semiárido ali que sofre com altas temperaturas, que isso é uma característica do clima tropical, semiárido, né? Além da faixa litorânea ter o clima litorâneo, né? Então isso é uma variação. E quando a gente vai para a região sul, né? Isso muda mais ainda, né? Porque a região sul ela se difere um pouco do restante do Brasil com relação ao clima. Enquanto que boa parte do Brasil se caracteriza por um clima quente, né? Com altas temperaturas, um clima tropical, a região sul ela vai se caracterizar principalmente pelo clima subtropical, né? O que é um clima subtropical? É aquele clima que está mais abaixo da região dos trópicos, né? Ou seja, da região tropical. O que é esse clima subtropical? Como que ele se caracteriza? Pronto, né? O clima subtropical, pessoal, ele vai se caracterizar principalmente por muitas chuvas, né? Chuvas regulares no decorrer do ano, né? Chuvas abundantes, né? Que isso influencia também na temperatura. E o inverno, né? Do clima subtropical, ele se caracteriza por temperaturas muito baixas, né? Essas temperaturas baixas são influenciadas devido às massas de ar que vêm das regiões polares, né? Então, por exemplo, a região sul, ela recebe muita influência do polo sul do planeta, né? Que por conta disso, as temperaturas ficam muito amenas, né? As regiões polares, elas acabam influenciando na temperatura dos países que estão ali próximos da sua região. E quando a gente fala da região sul do Brasil, é uma região que é influenciada por conta disso, porque é a região que está mais abaixo ali no continente, fica próximo da Argentina, então recebe essa influência dessa massa de ar frio que vem da região polar, certo? Então são temperaturas baixas, podem chegar a 0 graus, né, dependendo da região, e por conta disso ela provoca fenômenos que são típicos dessas regiões, né? Que fenômenos são esses? As geadas, e em caso, dependendo da localização, né, por exemplo, em serras, pode acontecer até a neve, né? Então, no Brasil pode chegar a nevar, principalmente na região sul, né? Que é onde tem esse clima subtropical, que é um clima com temperaturas amenas, e que dependendo da condição climática do dia, né, pode chegar a nevar. Então, isso é o que caracteriza o clima da região sul, né? É um clima tipicamente frio, né? Não se caracteriza por altas temperaturas. Geralmente, as temperaturas na região sul, elas se diferem do restante do Brasil por conta disso, porque é uma região mais fria, né? Onde no decorrer do ano, né? Dependendo do período do ano, pode acontecer as geadas, pode acontecer a neve nas serras gaúchas. Isso é o que caracteriza o clima subtropical, né? Que é o clima com altas concentração de chuva e por conta disso temperaturas mais baixas. E depois disso, pessoal, nós vamos agora ver a questão do relevo, né? O relevo da região sul.
assim como o clima ele varia, né, dentro do espaço geográfico brasileiro, o relevo ele também vai variar muito, né? Nós temos vários tipos de relevo, nós temos as montanhas, né? Nós temos os planaltos, nós temos as depressões, não é? Então isso vai variar muito de acordo com a região, certo? A região sul ela tem um relevo bastante diferente também, né? Com várias características. E nós temos, principalmente na região sul, né, nós temos as serras e as chapadas, né, que isso formam o relevo que nós conhecemos como planaltos. Então, o relevo que predomina na região sul são os planaltos, né, que é uma região que tem as chapadas, né, ou seja, regiões planas com uma certa altitude, assim como as serras, né? E essa concentração de serras, pessoal, ela acaba influenciando no que nós vimos agorinha, né? Que é sobre o clima, né? Porque nós sabemos que quanto maior a altitude, menor é a temperatura, né? Então, a região que tem uma altitude muito elevada, ela tende a ter uma temperatura menor, né? E uma região quanto mais abaixo, quanto mais próximo do nível do mar, né? Ela tende a ser uma região mais quente, né? Então a região sul ela tem essa variação, né? Tem regiões baixa, regiões alta, e isso é influenciado, que influencia tanto no seu clima como na formação geral do seu relevo. Então nós temos as serras e as chapadas que formam principalmente os planaltos. E esses planaltos, pessoal, eles foram muito importantes no decorrer da história da região sul, né, no decorrer do processo de formação, de colonização e de ocupação do território da região sul. Ele foi muito importante. Por quê? Porque foi a partir desses planaltos que se fundaram vilas e que hoje são grandes cidades, né? Por quê? Porque no período da colonização, principalmente no século XVII, né, século XVIII, em que os bandeirantes e os jesuítas, né, os jesuítas, o grupo da igreja que tinha uma ligação com os indígenas, para amansar os indígenas, e os bandeirantes é aquelas pessoas que caçavam, eram como se fossem policiais, né? Eles caçavam os indígenas, eles caçavam os negros que fugiam, né? E esses grupos, né, tanto dos jesuítas como dos bandeirantes, eles percorriam o Brasil, né, naquele período. E no decorrer dessa caminhada, né, pela região sul, por esses planaltos, eles começaram a fundar vilas, né, que depois se tornaram grandes cidades. Então, essas planaltos, eles ocupam hoje grandes cidades importantes da região sul, né, importantes no desenvolvimento econômico, como da agricultura, da pecuária, como também do turismo, né, porque dependendo do período do ano, né, a região sul ela é muito procurada por conta disso, né, por conta desse clima a menos, que influencia no seu desenvolvimento econômico. Então, pessoal, nessa aula de hoje, certo, nós estudamos o clima e o relevo da região sul, né? Estudamos o clima subtropical, que é o clima que predomina na região sul. Não esqueçam, o clima tropical é aquele clima que se caracteriza por temperaturas amenas, né? Ou seja, temperaturas mais baixas, né? Não é um clima tropical, não é um clima equatorial, certo? É um clima subtropical, quer dizer o quê? Sub que está no abaixo ou acima dos trópicos. Nós sabemos que o globo terrestre ele é dividido em trópicos. Existe o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. O trópico de Capricórnio é que está abaixo da linha do Equador, que é mais próximo da região sul do Brasil. Por conta disso, é um clima subtropical, né? E recebe essas massas de ar mais fria que vêm de outros países, mais próximo do Polo Sul, do globo terrestre, né? Por conta disso, é uma região que tem temperaturas mais baixas. E quando a gente fala de relevos, se caracteriza principalmente os planaltos, com as serras e com as chapadas, que foram fundamentais no processo de ocupação e de desenvolvimento da região sul.